Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio. Nesse vídeo aqui te atualizar as últimas que Alexandre Rossato, vice-presidente de futebol gremista, passou agora há pouco numa entrevista no canal do Diogo Rossi. O Diogo e a Nicole Elvic entrevistaram ao vivo o Rossato por cerca de 1 hora. Eu peguei aqui alguns dos principais trechos e quero resumir. Mas vai lá, dá uma moral pro Diogo, conversa, ouve toda a conversa, tira as tuas próprias conclusões, porque tem outras análises mais subjetivas sobre o trabalho do Quinteiros, o trabalho do Mando, do Filipão, que eu nem vou ampliar aqui, porque aqui o foco é mais sobre reforços, contratações e coisas que eu sei que o torcedor está querendo saber e a gente vai falar. Esse vídeo é para Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay é um aplicativo que te ajuda a pagar o IPVA. Pelo amor de Deus, tu vai ser parado numa blitz, vai levar multa, vão guinchar teu carro, levar pro pátio do Detran e se bobear, na verdade é o que vai acontecer. Vão mandar tu pagar o IPVA, licenciamento, se tiver multa vai ter que pagar, tudo com juros e correções monetárias. Corta esse caminho, vamos pela Zapay, paga em 12 vezes no cartão. Usando meu código JBFilho20, tu tem 20% de desconto na hora do pagamento. Aqui na descrição ou no primeiro comentário, beleza? Gente, vamos lá. Primeira questão aqui que eu achei interessante falar foi sobre Adrielson. O zagueiro, ele confirma que de fato o Grêmio tentou a contratação do Adrielson, um jogador que o Grêmio gosta, mas que está em stand-by no momento. Ele não falou abertamente, mas o preço seria 6 milhões de euros, a última. Começou em 10, tá? O Textor baixa para 6 de euros, mas tem 38 milhões de reais nessa conta. E aí fica mais complexa essa operação, então o Adrielson está em stand-by. O Coritiba, lá na imprensa, na verdade, na imprensa de Curitiba, o Atlético Paranaense foi dado como interessado em 2 jogadores do Grêmio, o Gemerson e o Carbacho. E ele foi muito categórico ao dizer, olha, não tem nenhum contato. No momento, o Gemerson se reapresenta na próxima segunda, quando encerra o período de férias dos jogadores, e o Carbacho é até o final do mês, é jogador lá do New York Red Bulls, e depois retorna de empréstimo e se apresenta no Grêmio. Por enquanto, não tem nada nesse sentido. Mas o dirigente parecia já saber que, no mínimo, estava sendo falado isso, que em Curitiba eles estavam falando sobre esta situação. Kaique, o dirigente confirma que, primeiro, ele interessa, que é um jogador pedido pela comissão técnica. Teve até um debate ali, porque a Nicole Elvic disse, olha, é um cara já de idade avançada. Ele falou, não, 29 anos não é uma idade avançada. O Diogo Rossi contestou, dizendo, bom, o Grêmio está falando em negócios criativos, que tem que ser criativo para competir no mercado, está trazendo um jogador que há pouco tempo não estava nem na Série A do Campeonato Brasileiro, isso não é necessariamente criatividade. Ele falou, olha, mas é um jogador avaliado pela comissão técnica com uma característica específica de marcação que agrada os dirigentes. E aí ele vai avançando dizendo, gente, o Grêmio também fez uma proposta para o Juventude, essa proposta foi há cerca de 1 mês, o prazo já expirou, porque o Juventude fez outras exigências que a direção não concordou, eles não aceitaram, a proposta ela tinha validade de 1, 2 dias, o Ju não aceitou na hora, então o Grêmio disse, olha, então beleza, vou me retirar, vou tocar minha vida, vou ver outros nomes. Agora o Juventude está falando novamente sobre essa negociação, e ele disse, se o Juventude quiser, eles chegam pra gente e conversam conosco para tratar sobre esse nome, e aí a gente vai ver se de fato tem interesse em retomar as conversas. Gaveta aqui do JB, me parece um miguezinho, porque tá todo mundo vendo que tá andando esse negócio. Talvez não oficialmente e tal, mas em conversas telefônicas que sempre ocorrem. O próprio dirigente disse isso, dizendo, o Grêmio faz muitas consultas e recebe muitas consultas. Ele chegou a usar o exemplo. Vários jogadores do Grêmio têm ligação de dirigente dizendo, faz sentido para vocês essa negociação? Quanto é que vocês gostariam e quanto é que eu tenho que oferecer? Isso é uma proposta, uma negociação, não é um papel timbrado, mas tem uma negociação aí na parada. Ele negou que o Grêmio tenha tentado o Wallace, volante, tá? Que tá no Cruzeiro. Ele até chegou a dizer, cara, o Cruzeiro pagou 7 milhões de euros por ele. É um jogador que o Grêmio sequer tentou porque sabe que não teria como, que não chegaria nesta situação, que não tinha como chegar neste jogador. Jefinho. Ele diz que tem várias outras questões, mas que o Grêmio quer tentar até o último minuto a renovação desse jogador. Mas que depende do aceite do atleta. Ele só faltou dizer, olha, aconteceram outras questões extra-campo, que foram as lesões, 2 lesões do joelho, um tratamento que o jogador e seu staff não concordaram, e ele lesionou o joelho, operou, aí a lesão, ele rompeu o mesmo ligamento, o enxerto, aí ficou treinando mesmo com o joelho ruim, e aí, enfim, não concordou, e ele disse, olha, o Grêmio está tentando renovar com este jogador, não tem proposta nem de Inter, nem de ninguém, o Grêmio quer permanecer com o Jefinho, meia, 18 anos, das categorias de base do clube. E aqui,
vem uma, vamos dizer assim, uma explicação do dirigente, falando o seguinte, olha, diariamente a direção aprova ou desaprova nomes que estão na lista de possibilidades do Luiz Wagner Vivian e da direção, da comissão técnica como um todo. Mas ele, até para defender o Luiz Wagner, está dizendo o seguinte, olha, é um executivo que trabalha muito, que é muito dedicado, que gosta de bons jogadores. Só que não são fáceis esses bons jogadores. Chegou a citar que teve um meia que o Grêmio tentou contratar, que há 2 anos ele foi vendido, saiu do futebol brasileiro por 4 milhões de dólares. E agora, o Grêmio tenta ele 2 anos depois e o time deles pede 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Ele não deu o nome desse meia misterioso, que eu tô tentando descobrir, vou mexer meus pauzinhos aqui. Ele chegou a dizer na entrevista que ia vazar isso no off pra imprensa. Mas olha, o Luiz Wagner Vivian é tão bom que ele descobre jogadores que são muito bons, a ponto do time dele pedir 20 milhões de euros. Mas o Grêmio não tem como pagar. Ele disse assim como o Wallace, que não teria 7 milhões de euros para pagar no Wallace, não vai ter 20 milhões de euros para pagar nesse meia. Mas que a direção tá vendo bons nomes. E chegou a dizer, gente, diariamente, tem reuniões e conversas que a gente aprova e desaprova nomes. Os caras trazem pra gente, não, esse aqui aprova. Não, esse aqui não aprova. O que é aprovado, obviamente, vai pra frente. Mas daí chega, o cara, foi vendido a 4 milhões de dólares há 2 anos. Provavelmente esse cara tá em baixa, né? Não tá jogando tanto quanto se imaginava. Vamos tentar. Pois é, 20 milhões de euros é o que pediram, né? Enfim, aí fica realmente bastante complicado. Foi o que quis explicar o dirigente gremista. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.